casais homossexuais que estejam assistindo, o que a mãe precisa se preocupar e o que o pai, a função do pai, né? Cada uma das pessoas vai ter uma função. O que o pai, a função pai precisa fazer para suprir? Acho que é da mãe, no caso de homossexuais mulheres, né? A mãe, acho que ela vai compreender muito bem, mas o papel da outra mulher como pai, o que ela precisa fazer? Amparar a mãe, Uhum. entendeu? Porque Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Assim, me veio uma pergunta até um pouco polêmica, né? No sentido de, dentro de uma família, sempre tem a posição da mãe e do pai. Hoje em dia tem os relacionamentos homoafetivos. Isso numa criança pode trazer algum aspecto negativo, ou o fato de os dois pais ou as duas mães terem amor, isso já supre? Eu sei que é uma pergunta muito muito difícil, né, de ser respondida, mas eu queria entender, assim, sem preconceito, nada, só para realmente entender, né? Uma criança que cresce em um lar com duas mães, hoje em dia sofre muito preconceito também, né? é bastante até, né? Só que nós precisamos sempre, a gente orienta, né, quando tem duas mães ou dois pais, né? Alguém tem que fazer o papel da mãe, alguém tem que fazer o papel do pai, entendeu? Então, tendo essas funções bem estabelecidas, tendo esse cuidado de fato, né, que a gente precisa que o ser humano tenha, os problemas são menores. Sim. Tá? Então, não é porque é uma situação nova, né? Até relativamente nova, Sim. né? Mas não abre espaço para dizer é por isso, entendeu? Desde que realmente tenha sido acolhidos, geralmente adotam ou então tem várias formas, né? Barrigona de aluguel. E tal. Então, assim, desde que essa criança seja acolhida no coração primeiro e seja feito tudo o que precisa realmente uma criança, os cuidados que ela precisa ter, de boa, entendeu? Aham. Tranquilo. Mas assim, até para os casais homossexuais que estejam assistindo, o que a mãe precisa se preocupar e o que o pai, a função do pai, né? Cada uma das pessoas vai ter uma função. O que o pai, a função pai precisa fazer para suprir? Acho que é da mãe, no caso de homossexuais mulheres, né? A mãe, acho que ela vai compreender muito bem, mas o papel da outra mulher como pai, o que ela precisa fazer? Amparar a mãe, entendeu? Porque a mãe é quem cuida. Geralmente a mãe é dona do seio, a mãe é dona do desejo, quase sempre, né? Então, a mãe vai fazer esse cuidado. O pai, ele ampara, ele dá recursos para essa mãe cuidar dessa criança. Vai ter um momento que esse pai vai entrar na jogada. Porque assim, no comecinho, a relação é mãe e filho, tá? O pai fica meio ali, né? Sobrando. Não sobrando, porque ele precisa amparar essa mãe, né? E também, aos poucos, ir trazendo essa mãe para a condição dela novamente. Porque quando uma mãe engravida, uma pessoa engravida e vai ter um filho, a mãe geralmente ela regride até para ela conseguir dar conta da demanda. E aí o pai devagarinho vai voltando, não, ó, você é adulta, não, vem cá, né? Você não é só dele, é meu também, né? Então, o pai vai fazendo essa função e o pai é responsável pelo interdito, sabe? Pelo não, por separar,
por falar, não, você não vai, não, eu não quero, sabe? E o que tá acontecendo? Uma ausência dessa figura. O pai, né? Uma ausência das figuras paternas. Muitas mulheres tendo que lidar com as crianças sozinhas. Mesmo tá? com o pai. Mesmo com o pai, mesmo sem o pai. Nossa, tem muitas situações, sabe? Então fica muito complexo, porque a mãe ela tem que fazer o papel dela, mas aquele outro papel fica no vazio, né? Isso quando não, o pai acaba, na pior das hipóteses, abusando do próprio filho, né? Então, isso também é uma situação complicada. Jesus. Tá? E quais são as consequências na vida dessa criança? Essa criança que nasceu sem a presença do pai, o que ela se torna, vamos chamar assim, o que ela se torna? Que comportamentos que ela tem, que visão de vida que ela não tem, por exemplo, quando você cresce com o pai, você tem todas essas participações do pai, né? Nem você falou, o pai vai ser responsável por falar não, o pai vai ser responsável por romper um pouco essa relação entre mãe e filho. Quando a criança cresce sem isso, como que se forma a mente da criança? Aí também depende muito, né? Tem criança tem mães que se colam tanto, né? Que fazem um vínculo tão simbiótico que acaba atrapalhando, na verdade, o desenvolvimento desse ser humano, né? Então, são pessoas extremamente disfuncionais. Por exemplo, não conseguem lidar com a vida sozinhos, né? Tudo alguém faz por ele. E é uma questão que a gente trabalha muito e pede muito, a questão da autonomia para a criança, né? Aquilo que a criança já vai dando conta de fazer, é importante já ir abrindo espaço, tá? Porque são adultos que não funcionam. Você contrata alguém numa empresa, a pessoa fica lá esperando você mandar o que ela tem que fazer, entendeu? Ou se faz muito mal feito, porque não tem zelo. Sempre tem alguém que faça por ela, entende? Então, não é porque tem só a mãe, ou não é porque a mãe está presente, que também é uma mãe boa. Tá? Isso aí a gente também tem que considerar, né? A mãe, ela também precisa entender que ela está ali para formar um ser humano. Mas aquele ser humano não é posse dela, né? Então, nós vemos muitos adultos aí. Interessante, né? Nessa última pós que eu fiz, a gente falava muito das gerações, né? Então, nós temos, assim, as gerações, elas estão tendo... Essa geração mais nova está tendo muita dificuldade, sabe? Nós não temos mais... pessoas para trabalhar CLT, por exemplo, né? Ninguém mais quer se submeter. Todo mundo quer fazer o próprio horário, Então, a gente está tendo as empresas estão tendo que tomar um novo rumo, um novo formato, sem contar esses que já vêm com uma cabeça deturpada, né? Os psicopatas no meio, imagina. E aí a gente vai vendo um caos se formando, né? E dá para dizer que a culpa muitas vezes não é da geração, é da geração anterior que criou essa geração, né? Tem isso também, né? Hoje existe muita culpa em cima da geração, né? Como se quem criou não tivesse responsabilidade nenhuma. Na verdade tem, né? Eu acho que toda relação é 50% para cada um, né? Tem o que eu passo e tem o que o outro recebe. Então, nós temos que fazer um acordo aí, né? Meu pai, às vezes, ele vê alguma pessoa mais jovem fazendo alguma cagada ou dando alguma opinião meio bosta, assim. Ele fala, a geraçãozinha de merda. Eu falei, pois foi você que criou essa bosta. Culpa é sua. Foi você que criou essa merda. Ele tem a minha idade, então foi você que criou. Eu não, né? Eu sou educadinho, bonitinho, não sei o quê. Mas às vezes a gente faz uma burrada no trânsito, assim, o pai de outro tá falando de nós. Mas o importante é que meu pai não tá sabendo. Pra ele eu sou bonzinho. Vamos agradecer os patrocinadores rapidão? Meus amores, é o seguinte, antes de continuar esse episódio, que tá lindo, hein? Tá maravilhoso. Já aproveita, deixa o seu like aí, por favor.
Deixa o seu hype, se inscreva no canal e siga a gente lá no @conversariapod no Instagram. O @ da doutora vai estar aqui embaixo também. Apesar dela não movimentar muito, a gente vai estimular ela a movimentar mais, tá? Inclusive, o intuito desse podcast é isso aí, ela movimentar a conta dela, que ela tem que ser muito conhecida. Seguinte, antes de continuar esse episódio, agradecer o estúdio aí, compadre. Perfeito, gente. Não, a gente fez a publi com 55 minutos de episódio. Ah, hein? prioridades, né? Não, com certeza, conteúdo, né?